A paz de Yaucha, meus irmãos. Eu tô aqui para gravar um vídeo, né? Eu me chamo Leandro. Os irmãos aí, alguns irmãos já me conhecem, né? A gente está fazendo trabalho de live aí. Na semana retrasada, eu dei início ao estudo sobre a destruição da igreja, ou a queda da igreja, que não é de agora, né, meus amados? Ela já tem bastante tempo, não é de agora. Verdade, conversando com o irmão ontem no trabalho, a gente até falou que a queda da igreja ela se deve desde Adão, e é verdade, de Adão, né? Aí a gente veio falando semana passada sobre isso, e a gente citou sobre a primeira congregação, que está descrita lá com Moisés, Macha, né, que o Altíssimo ordenou, né, que ele fizesse sacrifício pacífico, e ali deu início à igreja, vamos dizer assim, como congregação. E ali é onde começa a surgir a palavra congregação dentro da Escritura, que significa todos reunidos no mesmo propósito, não reunidos no mesmo lugar. Tem essa diferença, embora alguns não queiram ver. Eu estou fazendo esse estudozinho, irmãos, ele é curto, não é longo não. Tá? Mas eu devido de estar trabalhando muito, eu não tive tempo de fazer a live. Então o que eu decidi, minha esposa conversando comigo, ela falou, faz o vídeo, né? Grava os videozinhos, curto, não muito longo, que você vai postando e os irmãos vão tendo condições de acompanhar o que você está querendo passar. E assim eu decidi fazer como ela recomendou, né? Porque a mulher sábia edifica a casa e nós somos um, então em concordância, pelo Ruach Kadosh, eu creio que essa é a forma mais correta para a gente estar dando início aí, dando continuidade a esse trabalho, tá? E aí a gente vai falar, irmãos, a gente está falando sobre a restauração, a gente está falando já em Juízes, né? Porque depois da morte de Macha, da morte de Yaucha, que é Josué, conhecido como Josué, aí entra os Juízes, aí entrou Otiniel, que julgou Israel durante 8 anos, e veio dando seguimento aos demais, né? Otiniel, na verdade. E a gente vai vendo aí, dentro desse contexto, alguns que foram julgando, cometendo talvez alguns erros. A Bíblia não diz que, a Escritura não mostra erro de Otiniel, mas mostra que depois que ele morreu, o povo se desviou. E aí voltou a pecar de novo, o Altíssimo suscitou pessoas para se levantar contra Israel e acabar com as suas lavouras, destruir, né, suas casas, escravizá-los. Aí o Altíssimo ia lá e levantava alguém para assumir a responsabilidade de cuidar daquele povo, de ser responsável por aquele povo naquele tempo, e ali proteger o povo e lutar. O Altíssimo fazia com que aquele que ele levantava para julgar destruía, mas alguns não queria julgar o povo, queria se dar bem em cima deles. É exatamente como acontece hoje, né, irmãos? Pela infinita benevolência do Altíssimo, é assim que acontece. Então nós vamos estar orando para poder a gente estar mostrando aí onde é que está falando sobre a respeito desses juízes, né? Que é no livro, justamente em Juízes, e a gente vai falar, né, um pouquinho sobre eles. Tá? A gente não vai ler muito versículo, né? A gente não vai falar muito, porque tem alguns aí que nem é falado. Eu quase não ouvi ninguém falar sobre Ude, né? Eu quase não ouvi ninguém falar sobre Tola e Jair, quase não ouvi falar de Jefter, só uma vez que eu já ouvi falar. Ibsan também nunca ouvi falar, mas foram juízes daquele povo, né? Eles dominaram sobre aquele povo, protegeram, guardaram eles aí, segundo o que foi proposto pelo Altíssimo e dos Exércitos. Pai querido, Pai amado, no nome de Yaucha, eu entro em vossa presença nesse momento, mais uma vez, ó Pai, para agradecer por tudo que tem feito. Pai querido, pedindo para que tu venha abrir o entendimento, Pai, do teu servo e daqueles, ó Pai querido, que vão estar tendo acesso, Pai querido, a esse vídeo, para que eles possam entender que a minha função não é convencer ninguém, mas é anunciar a tua verdade, e que as palavras que saem da minha boca, Pai, não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas, para que o povo possa despertar, entender, Pai querido, que o templo estrutural, a instituição religiosa, Pai querido, ela não traz a salvação para ninguém, muito pelo contrário. Em todo esse tempo ela só tem destruído, e tu só tem usado isso para, como direi, para tratar, aleluia,
com o teu povo. Por isso eu te peço, Senhor dos Exércitos, tira o tampão dos nossos ouvidos, as traves dos nossos olhos, e ser conosco para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço e agradeço, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Vamos lá, irmãos. Vamos falar um pouquinho de Otiniel. Otiniel, depois da morte de Yahshua, Josué. Vamos lá. Depois da morte de Josué e Yahshua, os filhos de Israel consultaram o Altíssimo, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? Porque os cananeus não tinham sido totalmente destruídos. Ainda tinham ficado pequenos grupos espalhados pelaquela região, e eles sempre se levantaram contra o povo do Altíssimo. Por quê? Porque a promessa que foi dada pelo Altíssimo para o povo do Altíssimo, lá com Avram era de um lugar distante, não era daquela terra. E o Altíssimo prometeu aquela terra para esse povo. E assim foi feito, se cumpriu. Só que os cananeus nunca aceitaram em perder aquela terra. Eles nunca aceitaram que o Altíssimo iria usar eles para que o nome do Criador fosse exaltado, engrandecido sobre toda a face da terra. E o Altíssimo escolheu um povo para exaltar, mas também escolheu uma condição de pessoas perversas para fazer juízo sobre elas. Aí diz: e o Altíssimo respondeu, versículo 2: a tribo de Alda será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Alda disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois nós iremos com vocês a heranças que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles, e os filhos de Alda atacaram, e o Altíssimo lhes entregou nas mãos dos cananeus. Ou seja, não era para fazer acordo, não era para lutar, mas eles se juntaram, falaram: vocês lutam com a gente vai lá combater eles, depois que a gente combater eles e vencer, a gente vai lá para auxiliar vocês, e vamos combater junto com vocês lá. Mas não era essa a proposta do Eterno. Aí o que aconteceu? Os filhos de Alda atacaram, e o Altíssimo entregou-lhes nas mãos dos cananeus e os fariseus em Bezeque, e mataram 10.000 homens em Bezeque, contra Adoni-Bezeque, e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus. Os fariseus, Adoni-Bezeque fugiu com eles, e perseguiram o, prendendo e lhe cortando os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. O Altíssimo me retribuiu, e o levaram a Yalxalã, aonde ele morreu. Ou seja, o Altíssimo, vou corrigir aqui, irmãos, era para eles fazer era para eles se juntarem, sim, que o Altíssimo entregou esse Adoni-Bezeque nas mãos deles, e ele foi capturado. Foi-lhe tirado os polegares das mãos, e também, como eles não usavam o dedão do pé, eles também tiraram, para ficar mais fácil, tá? E aí, Yalxalã conquistou Hebrom. Diz assim: os filhos de Eldá atacaram Yalxalã, que não era Yalxalã, tá? Era outro nome. E eu vou mostrar lá qual era o nome antes de ser Yalxalã hoje. Atacaram Yalxalã, e tomando-a, mataram os seus moradores, puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Alda foram lutar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no Neguebe, e na Cefela. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Erbá, e derrotaram Sesai, e Aimã, e Taubai, tá? Ormã significa destruição, tá? Então os irmãos aí depois estão pesquisando, que tem muita coisa boa, tá, irmãos? Aí vamos lá, ó. Porém os filhos de Benjamim, não é Benjamim, é Benjamim,
não expulsaram os jebuseus, porque moravam em Elxalã. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Elxalã até o dia de hoje, segundo o que está na Escritura, tá? E o Altíssimo estava com eles, e a casa de Yosef enviou um homem para espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade, e lhes disseram: mostre-nos a entrada da cidade e teremos benevolência de você. E o homem mostrou a entrada da cidade. Isso se encontra em Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 24. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Aqui antecede a morte de Josué. Assim foi acontecendo. Josué já velho e o Altíssimo já preparando para a morte de Josué de Alxa, né, que é a tipificação exata do Salvador, porque foi ele quem conduziu o povo à terra do descanso, e a promessa que temos em Alxa é essa, de irmos para reinar no reino milenar e posteriormente na eternidade com ele, e foi exatamente isso que ele fez. Aqui, irmãos, é o princípio do final da vida, é o final da vida de Josué, e a batalha ainda continuava. Só que ele morre. Quando essa parte dele que ele morre, o Altíssimo levanta Otiniel, que é Otiniel. Mas, para levantar esse homem, que era genro de Caleb, teve que acontecer algo. Isso está em Juízes capítulo 3. Vai dizer assim: os povos pagãos no meio do povo de Israel. Diz assim, ó: são estas as nações que o Altíssimo deixou ficar por meio delas. Falando do ficar no meio do povo de Israel. Diz assim: a prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isto tão somente para que gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos a geração que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram por meio deles, e o Altíssimo por deles. O Altíssimo por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos. O Altíssimo permitiu que aquele povo idólatra ficasse no meio deles, para saber se o povo andaria segundo os mandamentos e estatutos do Altíssimo. E diz: aleluia. Louvado seja Jeová dos exércitos, que havia ordenado a seus pais, por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus. E tomaram as suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas próprias filhas deles, e rendiam culto a seus deuses. Aí o Altíssimo levanta o juiz, que ainda não era, ainda era só Josué e Alxa que dominava sobre o povo. Aí diz: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Jeová dos exércitos, aliás, aos olhos de Jeová, o Todo-Poderoso. E se esqueceram de Jeová, o seu Criador, e renderam culto aos Baalins, ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Altíssimo se acendeu contra Israel,
e ele entregou nas mãos de Cusã, Risataim e Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviam Cusã, Risataim, durante 8 anos. Serviram, foram escravos durante 8 anos. O bom é que a Escritura dá tempo. Mostra o tempo que você tem, o tempo que você tem para que o Altíssimo ele entre na sua vida, que ele faça aí um mover para transformar toda a sua vida, mudar toda a sua estrutura. Isso só se você for dele, né? Porque se você for bode, se você for ovelha, você passa por isso. Mas se você for bode, vai continuar aí pregando as suas mentiradas aí, suas heresias, botando aí os terninhos, gravatinha, se fingindo de ovelha. Mas de ovelha não tem nada, é bode. Aí vai. E os filhos de Israel clamaram ao Altíssimo, e o Altíssimo lhes suscitou um libertador. Ou seja, a igreja vai ser tratada, está sendo tratada durante 8 anos. E a igreja resolveu se pôr de joelho, clamar a Yahweh dos Exércitos, e ele mais uma vez ouviu e disse, e suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era, aqui fala que era irmão de Caleb. Kenaz era o irmão mais novo de Caleb. O Espírito, o Ruach do Altíssimo veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. E foi para a guerra. E o Altíssimo lhe entregou nas suas mãos Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Aí, vamos falar de Otiniel agora. Otiniel estava quietinho, né, dele, fazendo as coisas dele, cuidando dos campos, né? Ele já tinha lutado já junto com o povo sobre a liderança de Yaush e Josué. Só que quando ele estava quietinho, no canto dele, vivendo a vidinha dele, o povo estava clamando porque estava sofrendo. Nisso que o povo estava sofrendo, por conta da sua própria rebeldia, irmãos, eu queria falar para vocês, congregação do Eterno, fica ligado nas coisas que estão à sua volta, presta bastante atenção naquilo que você está fazendo, até mesmo naquilo que você está falando, porque às vezes uma situação dessa te leva a uma situação de ira do Altíssimo para a tua vida. Eu já creio que ele está muito chateado conosco, como humanidade, pela situação que a Terra, no modo geral, tem vivido, né? Porque o sistema religioso corrompido, mentiroso, enganador, entendeu? Fazendo as pessoas, ao invés de libertar, fazendo elas cativas. O sangue no madeiro foi para libertar. E o ressuscitar foi dar condição de salvação. Aí os caras vão e prendem. Bota coisa na mente da pessoa, fica enganando, dizendo que a bênção que ela recebeu foi naquele lugar. Só que aonde ela tiver a manifestação do poder por ela estar ali, sabe? Ela vai receber a vitória dela. Sabe, só que a maioria das pessoas pensa que vitória é conquista. Não é só isso, não. Vitória é algo além. Você perseverar é uma vitória. Você continuar lutando todo santo dia para que não venha cair é uma vitória. Você todo dia ter a condição de levantar da sua cama para poder ganhar o seu pão, que está na Escritura, é vitória. Mas as pessoas pensam que vitória é conquista, bem financeiro. Sabe, Satanás está libertando um monte de gente do vício e as pessoas estão achando que é o Criador que está fazendo isso. Só que aí a pessoa se liberta do vício por Satanás e ela fica presa no vício da idolatria, dizendo que aquele homem foi usado para fazer alguma coisa para ela. Aí esquece o usado e vai dizendo que o homem é o cara, o homem não é nada, o homem é lixo. A Escritura fala que o homem é pó e vai voltar para lá. A gente é tão pequenininho que a gente não pode nem ser comparado a um inseto perante o Altíssimo, perante Yahshua. E os irmãos ficam nessa cegueira, não sei o que acontece com eles, que eles não conseguem, nem lendo Escritura, conseguem abrir a mente deles. Por quê? Porque já foi introduzida a mentira na mente, o mecanismo cerebral deles já está cauterizado, eles não conseguem abrir a mente, não tem chave que destranca. Mas no grande dia, todo olho contemplará e toda a língua confessará que Yahshua é o Rei, o verdadeiro, o único Salvador. Aí Otiniel estava lá no cantinho dele, e o povo clamando,
que estava ruim, que não tá bom. Ai, olha aí o que estão fazendo com a gente. Olha só, escravizando a gente, destruindo nossa plantação, estão acabando com nossos filhos. Eu creio que era assim. Aí o Altíssimo vai lá e fala assim, pô, não vou pegar ninguém do meio deles. Irmãos, uma coisa eu tenho aprendido na Escritura. O Altíssimo é o dos Exércitos, por Yahshua Mashiach, não vai levantar gente do nosso lado, que está passando a mesma situação que a gente, para trazer o refrigério. Ele vai levantar quem está longe. Sabe por quê? Porque quem está longe não está contaminado. Aqui o povo já estava contaminado pela corrupção da idolatria. Pela corrupção e idolatria. Ele não levantou o Tinel estava longe. Ei, significado de separado não é deixar de falar com ninguém, mas é ficar longe do mal. Pelo menos eu entendo. Separado, para mim, é ficar longe. Longe daquilo que te faz mal, longe daquilo que te contamina, longe daquilo que te atrapalha. Separado. Mas você não vai negar a palavra para ninguém. Você está passando no lugar, vê uma pessoa, fala assim, pô, a oportunidade que eu tenho de pregar para ela é sendo amoroso. Ô, meu irmão, como é que tá? Pode estar fedendo de cachaça, seja lá o que for, dá um abraço. Pô, quanto tempo? É, meu irmão, ó, o Altíssimo te ama, tá? Tô indo aí, se precisar de alguma coisa, me procura. E vai. Mas a galera hoje aí, tá repreendido. Que fedor. Ei, pega a visão. Fedor maior, caatinga terrível é o pecado. Sabe por quê? Porque essa caatinga, essa imundície, todos nós temos. E o pecado não se define naquilo, se você faz uma coisa ou outra. Pecado é pecado. O que você fizer que fere a integridade de Al e de Alcha é pecado. Estou falando de mim, por mim, para vocês. É assim que eu estou aprendendo. A Escritura está arrebentando comigo, mas eu louvo a Yahweh por causa disso. Aí Otiniel vai lá e livra. O nome do rei que dominava sobre Israel, que estava escravizando lá, era Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. Mesopotâmia ficava um bocadinho longe dali, de onde ele estava. Esse cara saiu de lá para vir infernizar o povo aqui por causa da idolatria. O Altíssimo permitiu, trouxe esse cara de longe. Gente, é muito sério. É muito sério. O Altíssimo trouxe uma enfermidade de longe para tratar o povo dele, para que o povo dele voltasse para os seus caminhos. Aí o Otiniel foi lá, a cura, foi lá, combateu a célula ruim, a célula boa combateu a célula ruim, matou a célula ruim, começou a tratar o corpo de novo. E ficou durante 40 anos. Ó, tudo ok, saudável. 40 anos, irmãos. Que beleza. Os irmãos aí têm conhecimento dos 40 anos do povo no deserto, assim vai vendo, né? Interessante o tratamento da igreja, o tratamento da congregação é assim. Para você pecar, você fica pouco tempo, às vezes, no pecado, mas o teu tratamento é longo para você não pecar de novo. Pega a visão. Aí vai dizendo. Só que em seguida o Altíssimo levantou Eude. Eu vou falar só um pouquinho dele, porque o texto vai revelar. Ó, versículo 12 de Juízes, capítulo 3. Diz assim, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Altíssimo. Gente, um povo rebelde, cabeça dura, exatamente igual hoje. Não mudou em nada, mudou tempo e lugar, mas o comportamento é o mesmo. Isso é maravilhoso, porque eu vejo o tratamento do Altíssimo na nossa vida é assim. E fizeram mal que era aos olhos do Altíssimo. Por isso o Altíssimo deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Mais uma vez, o Altíssimo viu que o corpo não estava obedecendo o comando e foi lá e trouxe uma enfermidade. Que essa enfermidade, quando ela entra, imediatamente as células começam a trabalhar. As boas contra as más, né? E aí, vai lá. Porque fizeram o que era mal aos olhos do Altíssimo. Eglon se juntou com os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e derrotou Israel. E ele se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei dos Moabitas, durante 18 anos. Irmãos, se vocês forem contar o tempo
que a escritora vai dando. Primeiro, 8 anos de luta, de sofrimento. Depois, mais 18. Vocês vão fazendo a soma aí depois. Tá? Depois vocês vão vendo aí. É interessante. Então os filhos de Israel clamaram ao Altíssimo e o Altíssimo lhe suscitou um líder, um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Egrom, rei dos Moabitas. E Eude fez para si um punhal com 2 gumes de comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. E então ele levou o tributo a Egrom, o rei dos Moabitas. Egrom era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estava as imagens de esculturas, ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E o rei disse: cala-se. Então, todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou na sala de verão que o rei tinha só para si, onde ele estava assentado. Eude disse: tenho uma palavra do Altíssimo para ti, ó rei. E Egrom se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, porque não tirou o punhal da barriga, e a gordura fechou sobre ele, e Eude saiu por uma portinhola, ou seja, uma portinha, na antessala. Depois de fechar e trancar as portas atrás de si, quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala estavam trancadas e disseram: sem dúvida está fazendo necessidade na sala de verão. Esperaram até cansar. Como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. Eis que o rei estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles das montanhas, indo ele à frente. Ele disse: sigam-me, porque Ial entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra o Moabita, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 moabitas, todos robustos, valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugada em Israel. A terra ficou em paz durante 80 anos. Aí já dobrou, 40 com Otiniel, 80 com Eude. Só que aí, irmãos, aparece Sangá depois de Eude. Diz assim, ó: depois de Eude veio Sangá, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma enquilhada de bois, e também libertou Israel. Não fala muito dele, só fala isso, não fala quanto tempo ele julgou. Mas logo em seguida vem Débora e Baraque. Deborá e Baraque, né? Que Débora julgou Israel, mas para a guerra, com a sabedoria que o Altíssimo deu para ela, ela levantou Gideão, que eu vou falar dele agora. Depois vocês veem capítulo 4 de Juízes, que vai falar sobre isso, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre Gideão, que teve o nome mudado para Jerubaal, que significa que Baal defenda a sua casa contra ele. Baal. Só que Gideão, ele foi lutar pelo povo de Israel, o povo do Altíssimo. Então como é que Baal defenda? Irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês ver. Tá? É uma Bíblia paganizada, tá? Aí, ó. Procurando botar bem, tá vendo? Não sei se não vai dar para os irmãos ver. Mas é o que tá aqui.
de Jerubbaal. O nome Jerubbaal significa que Baal defenda a sua causa contra ele. É uma Bíblia paganizada. Tá aqui, ó. Tá, é essa aqui que eu estou usando aqui para ler. O que acontece, irmãos? Aqui é mais uma prova, mais um documento que esse chamado Deus e Senhor nunca foi o Criador. Nunca foi Yahweh dos Exércitos. É a própria entidade, né? É o próprio Baal. O próprio Baal. Porque diz aqui, citando que o nome dele foi mudado e significa isso, né? Então, a gente vai aprendendo, tá? Mas isso aqui eu não vou falar dele hoje não, tá bom, irmãos? Só quero deixar até isso para vocês, até aqui. Mas tem bastante coisa, irmão. Tem Abimeleque, tem Tola e Jair, tem Jefter, tem Sansão, que é onde termina. Queria que vocês, pela benevolência de Yahweh dos Exércitos, dessem uma olhadinha para vocês entenderem por que a igreja naquele tempo foi arrebentada até chegar em Yahshua, o Mashiach. E depois que chegou em Yahshua Mashiach, não teve mais esses problemas que aquele povo teve. Por quê? Porque essa igreja que foi tratada até chegar nele, de agora para frente não é mais tratada, não tem mais avivamento no entendimento. Agora é o filho varão ser gerado. E o filho varão sendo gerado, ele vai ser tirado. Aí essa igreja, que é a mesma daquela lá que veio sendo tratada naquele período, vai passar pelo último tratamento para poder ser levada. Mas vai passar pelo tratamento ferrenho, porque essa igreja corrupta, idólatra, mentirosa, enganadora, que se vendia, que aqui fala, é essa que está aí hoje sobre a terra aí, ó, ministrando aí sobre os púlpitos e altares. Estou falando do modo geral. Não estou aqui querendo ofender ninguém, estou falando que essa igreja é essa. Essa igreja aqui, que Moisés se livrou lá, que entrou na terra prometida com Josué e Caleb, e que depois Josué, Otiniel, foi levantado para cuidar dela durante 40 anos, e os outros, é essa mesma igreja, porque o sistema é o mesmo. Pode ver maravilha, mas não vai entender, vai se voltar para os ídolos. Tá bom, meus amados irmãos? Fica na graça, na paz do Eterno. Essa é a mensagem que o irmão Leandro queria passar hoje para vocês. Claro, provavelmente vão ter aqueles que vão, né, discordar. Discordar é bom, tá? Mas leve em consideração uma coisa. Não fica bravo comigo, não. Vai examinar a Escritura. Porque a Escritura, toda ela é para a minha vida pessoal, para a minha vida particular. Eu conseguindo executar o que ela ordena para mim, que é muito complicado, eu consigo passar isso coletivamente. Ou seja, é o meu testemunho de vida, andar pela Escritura. Então, quem é ovelha vai ver, vai entender e vai procurar fazer não o mesmo, mas vai procurar trazer para si aquilo que a Escritura diz. E começa a viver isso. Sabe? É muito complicado, é muito difícil, não é fácil, tá? Mesmo porque eu estou com uma situação que está em meu coração, que está um pouco me incomodando, irmãos. Porque se nós temos que imitar Yahshua, temos que ser imitadores dele. Shaul Rachalia disse que temos que imitá-lo. Se é para a gente imitar ele, ele não cumpriu toda a lei, e por que a gente não consegue cumprir nada? Nem a lei dos profetas, a lei de Moisés, não consegue cumprir. Mesmo porque, por conta de Yahshua, a gente não tem necessidade de cumprir aquela lei. Mas a lei de Yahshua, a gente também não consegue? E aí a gente tem dois exemplos para seguir, porque Yahshua cumpriu a lei de Moisés, mas deixou a lei dele, que é bem similar à lei de Moisés para nós, porque a gente continua não podendo roubar, a gente continua não podendo matar, a gente continua não podendo desejar coisa dos outros, a gente continua não podendo falar palavras erradas contra ninguém, desejando mal para os outros, a gente continua na mesma parelha. A gente continua. O que mudou foi que se alguém fizer mal contra mim, eu tenho que perdoar e ainda ajudar o indivíduo que está me arrebentando. Porque naquele tempo ele tinha que se arrebentar. Ele era julgado e se lascava para lá. Eu era preso, apedrejado, a mão era amputada. Se um filho roubasse alguém, ou pegasse alguma coisa dos outros, a pessoa, o próprio pai que tinha que cuidar, corrigir o filho, ou apedrejava, ou amputava, ou fazia. Ô irmão, que coisa séria é essa? Só que o povo está achando que é tudo na graça, pode fazer tudo. Pode não, hein? Fica na graça, na paz da terra. Que Yahweh e Yahshua cuidem de cada um de vocês aí, como tem cuidado de mim. Que a benevolência e a maravilha, né, a plenitude dele esteja sobre cada um de vocês. Graça e paz.